Viernes, 24 de febrero de 2023. Guerra em Ucrânia, em gráficos. Como ha cambiado o conflito desde o início da invasão russa há um ano? Ha passado um ano desde que começou a invasão russa da Ucrânia. Foi el 24 de febrero de 2022, um dia que muitos recordarão para sempre. Em um discurso televisado, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, comunicou que havia ordenado uma operação militar especial na região ucraniana del Donbass, ao mesmo tempo que o Conselho de Seguridade das Nações Unidas lhe suplicava que se detuviera. As sirenas antiaéreas sonaram por todo Kiev, a capital ucraniana, mientras o presidente do país, Volodymyr Zelensky, reaccionava com uma advertência. Se alguém tenta arrebatar-nos nossa terra, nossa liberdade, nossas vidas, nós defenderemos, pronunciou. Um ano depois, sem que se vislumbre o final dos combates, analisamos o impacto da guerra em Ucrânia, através de gráficos, desde o avanço russo até o número de pessoas desplaçadas e os cambios em armamento que se ha utilizado. Mapa da Ucrânia antes da invasão. O Donbass é uma grande cuenca de carvão que cobre grande parte das regiões de Luhansk e Donetsk. As áreas em naranja são áreas controladas por separatistas respaldados por Rússia antes do 24 de fevereiro de 2022 e a Rússia se anexou Crimeia em 2014. Antes da invasão, de hace um ano, os separatistas apoiados por Rússia controlavam uma parte importante do território de Donbass, em leste da Ucrânia. El 21 de fevereiro de 2022, o presidente Putin anunciou que Rússia reconhecia a independência das duas regiões separatistas, as autoproclamadas República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk. Foi uma medida condenada por Ucrânia, a OTAN e os países ocidentais, pero que posteriormente permitiu a Putin mobilizar tropas hacia esses territórios. Rússia já se havia anexado Crimeia em 2014, aunque a maioria dos países seguem reconhecendo a península como parte da Ucrânia. Avanços e perdas. Um ano da invasão da Rússia, como o controle militar da Ucrânia ha cambiado durante a guerra. Antes da invasão, fevereiro de 2022, e rápido avanço russo, março de 2022. Ucrânia recupera território em outubro de 2022 e a situação atual em 2023. O controle militar russo continua desde Crimeia e toda a parte este da Ucrânia. Continua controlada por Rússia, destacando a região de Kherson. Isso em outubro de 2022. Não? Já para 2023, esse pedaço, grande parte este da Ucrânia, uma parte é regressada ao poder das tropas ucranianas, com Bakhmut, não, que está bem no limite do Donbass. Não? Talvez essa região possa ser controlada por Rússia, mas a Rússia perdeu o controle de Kherson. Então, sinceramente, é uma forma do rápido avanço das tropas russas, se podemos comparar, que no primeiro mês da guerra, não? Que foi em março, Rússia controlava uma grande parte do território ucrânio, não? Praticamente quase um terço do país. Não? Alguns especialistas dizem que quase um quarto da Ucrânia estava sendo controlada por Rússia. Rússia pensou que tomaria Kiev muito rapidamente, mas isso não passou. O máximo que chegaram a poucos quilômetros de Kiev e não puderam avançar mais. Não sabiam da forte resistência que tinham os ucranianos, não? Para defender a capital. E vimos a massacre que ha passado em Bucha. Não, isso não pode negar, que os civis foram, como se diz, eles foram massacrados, não era a palavra que eu estava buscando. Não tiveram nem oportunidade de salvar-se, porque se encontraram os corpos com as mãos atadas e um tiro na cabeça. Não, uma execução, essa é a palavra que eu queria, uma execução. Então, os corpos que estavam tirados nas calles de Bucha, praticamente todos foram uma execução sumária. Não? Isso é um crime de guerra, não se pode dizer que não.
e tomou a região de Sumy, aqui está Kharkov, ou Kharkiv, foi tomada a segunda mais grande cidade da Ucrânia, e estava batalhando pela tomar as posições de Mariupol, não? Que foi, para mim, uma das piores batalhas que ha passado, de atacar Mariupol, e o esquadrão Azov é um esquadrão, sim, nazista. Pode ser que não, mas sim, são nazis, não? O batalhão Azov, que estava escondido em Azovstal, não? Na grande indústria, não? Do porto de Mariupol. Então, durante muitas semanas, os russos cercaram o complexo de Azovstal para combater o batalhão Azov, e lograram, não? E para a cidade de Mariupol foi completamente destruída, não? Também temos que reconhecer isso. E para em outubro de 2022, já havia perdido Kharkiv, começava a perder o poder em Kherson, e em fevereiro já de 2023, perdeu toda a zona de Kharkiv, perdeu a capital de Kherson, tomando apenas a parte sul do rio de Dnipro, pero continua controlando essa parte do Donbass e todo o oeste de Ucrânia, que são as Donbass, Zaporizhia e, logicamente, Crimeia, não? Que continua sendo dominada por Rússia. Não creio que a Rússia vai abrir a mão de Crimeia por um acordo de paz. Isso podemos quitar das especulações, porque a Rússia jamais regressará a Crimeia a Ucrânia, e dudo muito que quite as posições que tem em essa de Ucrânia. Donbass também dudo muito que regressem de Ucrânia. 12 meses depois da invasão, Rússia não possui nem de lejos tanto território como em las primeiras fases da guerra, quando suas forças avançaram hacia Kiev. Aqui está escrito Kiev, pero vão manter o nome Kiev, que é um nome que é em russo, a pronúncia russa, e que todavia muitos países utilizam. Eu não vou em nenhum momento mencionar o seu nome em ucraniano. Tá? Lo siento, pero depois explico por quê, pero não vou assim. Pero sigue ocupando importantes zonas em este e no sul. Tras fracassar em sua ofensiva contra a capital ucraniana, as forças russas centraram sua atenção em tratar de unir os territórios que tinham controlados, em leste, ao redor de Luhansk e Donetsk, com as zonas cercanas a Crimeia, em sul. Em maio, lo conseguiram quando a Ucrânia evacuou as tropas que lhe quedavam da planta siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, depois de um largo e sangrento assédio. Isso lhe brindou à Rússia um puente terrestre clave que conecta as zonas que controlavam no sul e no este, assim como o controle da costa sureste da Ucrânia e o Mar Azov. Pero desde então, a maioria das vitórias clave da guerra han pertencido à Ucrânia. Em um contra-ataque que começou em setembro, as forças ucranianas tomaram grande parte do noroeste da região de Kharkov ou Kharkiv, e mais tarde conquistaram as cidades de Liman e outras zonas das províncias de Donetsk e Luhansk. Em novembro, o avanço de Kiev no sul obrigou as tropas russas a retirar-se da cidade de Kherson, ou Kherson, não? A orilla oriental do rio Dnipro, aqui de Dnipro, aunque Moscou sigue controlando o território da orilla ocidental. Sin embargo, Rússia ha respondido lançando oleadas de ataques com mísseis de cruzeiro e aviões não tripulados contra cidades e centrais elétricas ucranianas, em resposta a um audaz ataque das forças ucranianas em outubro contra um ponte clave que une Crimeia com Rússia. Aqui temos um gráfico de ataques ao sistema elétrico da Ucrânia. Podemos ver que nos primeiros meses da guerra praticamente não houve ataques fortes contra o sistema elétrico, mas a partir de outubro, acercando-se ao inverno, Rússia começou a atacar massivamente o sistema elétrico para quitar, digamos, o poderio de contra-ataque da Ucrânia. Em el este da Ucrânia, as forças russas han participado em uma sangrienta e brutal batalha para tratar de apoderar-se da cidade de Bakhmut,
unos 60 kilómetros al norte de Donetsk. La ofensiva, sin embargo, ha dejado entrever una posible fisura en las fuerzas de Moscú, ya que el ejército ruso y el grupo Wagner, una organización privada de mercenarios, se contradijeron públicamente sobre quién debía atribuirse el mérito de la tomada por Rusia de la cercana ciudad de Soledar. Crisis de refugiados enorme. La guerra ha causado miles de muertos, pero ambos bandos se muestran reacios a publicar cifras militares oficiales. Hasta el 13 de febrero de 2023, se habían registrado 7.199 muertes de civiles en Ucrania y 11.756 heridos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, la organización afirmó que cree que las cifras reales son considerablemente más altas, ya que la recepción de información de algunos lugares donde se han producido intensos enfrentamientos se ha retrasado y muchos informes siguen pendientes de corroboración. Desde la invasión rusa, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha registrado el desplazamiento de unos 7,7 millones de personas desde Ucrania a diversos países de Europa, incluida Rusia, de una población de unos 44 millones, con casi 7 millones de ucranianos desplazados internamente. Después de Rusia, la mayoría de los refugiados han huido a Polonia, Alemania y la República Checa. Então, como podemos ver neste próximo gráfico aqui, os refugiados provenientes de Ucrânia e Europa, né? E os países europeus selecionados. Nesse caso, o maior número está em Polônia, em Alemanha, seguido por República Tcheca, Itália, Espanha, França, România e Eslováquia. La ONU describió la situación como el desplazamiento forzoso de población más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque muchas personas regresaron a ciudades como Kiev tras la contraofensiva ucraniana, el gobierno del país ha instado desde entonces a los refugiados a no volver a casa hasta la primavera. Espera que el clima más cálido ejerza menos presión sobre la red eléctrica, muy afectada por los ataques de drones y misiles. Muitos refugiados ucranianos, em sua maioria mulheres e niños, foram bem recebidos em países de toda a Europa. Pero, à medida que a guerra se extende e a crise mundial por el costo da vida se agudiza, as autoridades alemãs e de outros países se perguntam por quanto tempo mais poderão acolhê-los. Martina Schwarzburg, consejera do estado de Turingia, em Alemanha, declarou que, ao princípio, sua região havia recorrido a proprietários privados para alojar a los ucranianos, pero que agora se mostravam reacios a hacerlo, mientras que o uso de los ginásios de las escuelas como alojamientos de emergência es cada vez mais impopular entre a população. Nossas capacidades se han agotado, expressou. Estamos entre a espalda e a parede. A esto suma el hecho de que muchos refugiados, una vez alejados de las zonas de guerra, han tenido problemas para adaptarse a una vida en un país diferente, perseguidos por el trauma del conflicto y echando de menos a las personas que dejaron atrás. Los refugiados de Ucrania están deseosos de trabajar en sus países de acogida, pero necesitan apoyo adicional para hacerlo y para garantizar su inclusión en las comunidades donde se encuentran, advirtió ACNUR en septiembre. Entretanto, los expertos de la ONU en Derechos Humanos expresaron en octubre su profunda preocupación por el hecho de que mujeres, niños, ancianos y discapacitados se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Ahora, Martin Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, dijo que casi un año después, la guerra sigue causando muertes, destrucción y desplazamientos a diario y a una escala asombrosa. Razón por la que Filippo Grandi, alto comisionado del ACNUR, pidió a los líderes de la Unión Europea en febrero de 2023 que reafirmen la solidaridad y el apoyo a todos los refugiados. Armas que utilizan y países que las suministran. Uno de los mayores cambios desde el comienzo de la guerra es el armamento utilizado y quien lo suministra.
Rússia é o segundo maior exportador de armas do mundo e ao começo da guerra, seu exército parecia, sobre o papel, muito mais poderoso que o da Ucrânia. Pero um ano depois, mais de 30 países han suministrado material militar a Kiev. Vladimir Putin esperava que houvesse havido uma aceitação passiva por parte da Ucrânia frente às ações de seu vecino mais poderoso, sem uma implicação significativa de outros países, declarou à BBC a doutora Bárbara Zaqueta, do Departamento de Estudos de Guerra do King's College de Londres. Este grave erro de cálculo condujo a um conflito prolongado, aparentemente sem final à vista, agregou. Poderio militar antes da invasão de Rússia. Soldados, Ucrânia, 1.096.600, Rússia, 2.900.000. Reserva, 900.000, Ucrânia, 2 milhões, Rússia. Tanques de guerra, 917, Ucrânia, 3.417, Rússia. Aviões de combate, 124, Ucrânia, 1.391, Rússia. Helicópteros de ataque, 57, Ucrânia, 407, Rússia. Veículos blindados para transporte de personal, 831, Ucrânia, 7.272, Rússia. Artilharia, 1.818, Ucrânia, 5.899, Rússia. Milhares de armas desenhadas para destruir tanques de um solo disparo foram suministradas à Ucrânia à medida que aumentavam as tensões com a Rússia. E o acesso a elas se considerou clave para deter o avanço russo sobre Kiev em los primeiros dias da invasão. Desde então, gran parte dos combates se han librado em el este do país, onde a Ucrânia ha ganado terreno graças ao uso de armas de largo alcance. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália han suministrado obuses M777 e potentes sistemas lança-mísseis como o M142 e o HIMARS. Rango de artilharia comparados. Suministrados por Ocidente. Lança-cohetes HIMARS a 70 km. Lança-cohetes M270 MLRS, 70 km. Obus M777, 40 km. Usados por Rússia. Lança-cohetes BM-30 Smerch, 70 km. Obus 2A36 Janstist B, 40 km. Obus de 30, 22 km. Segundo informes de funcionários estadunidenses que Moscou e Pyongyang han desmentido, Rússia se ha visto obrigada a depender de países como Coreia do Norte para abastecer-se, comprando milhões de projetos de artilharia e mísseis para utilizá-los na guerra, à medida que as sanções dos países ocidentais começavam a ser nela. O melhor acesso de Ucrânia a armas precisas de largo alcance se ha considerado clave para o êxito de seus avanços em leste e el sur, e os avançados sistemas ocidentais também han sido fundamentais para reforçar as defensas de Ucrânia contra os ataques aéreos russos. Desde o começo do conflito, Ucrânia havia estado utilizando baterias de mísseis terra-aire da era soviética, como os S-300, pero estas se han complementado com uma série de armas ocidentais como o NASAM, Sistema Nacional Avançado de Mísseis Terra-Aire, de Estados Unidos, e os SLM IRIS-T, de Alemanha, assim como sistemas mais pequenos de uso portátil, como o Starstreak, de Reino Unido. Em dezembro, Washington anunciou o envio de sistemas avançados de mísseis Patriot, ao que seguiram a Alemanha e os Países Baixos, dependendo do tipo de míssil utilizado, tem um alcance de até 100 km. Como funciona o sistema antimísseis Patriot? Um radar explora o céu para detectar e ubicar qualquer ameaça iminente. Uma estação de controle guia os mísseis hacia o objetivo e pode variar o momento de detonação. O lançador de mísseis, capacidade de até 16 mísseis, que podem ser lançados em menos de 9 segundos. Então, o radar detecta um míssil inimigo, passa um sinal de microondas, um sinal na estação de controle. Isso passa para o lançador de mísseis que o intercepta no aire. Que tem um radar tem um alcance de 100 km. É bem potente esse sistema Patriot antimísseis.
Pero hay otras áreas en que Ucrania se ha visto frustrada por la poca rapidez con la que se le han enviado armas. Mientras que al principio de la guerra recibió vehículos de combate de infantería como los Strykers y Bradleys, sus aliados de los países que lo apoyan tardaron mucho más en aceptar los suministros de tanques, algo que no ocurrió hasta enero de este año, cuando una coalición de países acordó enviar esos vehículos blindados pesados. Reino Unido donó primero los Challenger 2, Estados Unidos los M1 Abrams y Alemania los Leopard 2, ¿no? La decisión de Berlín podría ser clave, ya que podrían permitir muchos a otros usuarios de los Leopard de fabricación alemana, como Polonia, suministrar también parte de sus tanques. Ben Barry, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, declaró a la BBC que los tanques occidentales marcarán la diferencia, pero el ex-brigadier del ejército británico advirtió de que es poco probable que las promesas realizadas hasta ahora resulten decisivas y añadió que la historia demuestra que los tanques por sí solos no ganan batallas. La respuesta del Kremlin no se hizo esperar y su portavoz Dmitry Peskov advirtió de que nuevos suministros de armamento occidental conducen a una escalada significativa y que otros países se impliquen directamente en el conflicto. Ese temor a que aumenten las tensiones es lo que ha impedido a los aliados y partidarios de Ucrania suministrarles aviones de combate, a pesar de las peticiones cada vez más insistentes de Kiev. Los drones también han tenido un papel destacado en el conflicto y muchos de ellos se utilizaron al principio de la guerra para la vigilancia y la selección de objetivos. Por un lado, el contratista de defensa turco Baykar ha vendido e incluso donado algunos de sus apreciados TB2 para sustituir a los que Ucrania ha perdido en los combates desde el comienzo del conflicto. Por el otro, Rusia ha utilizado en los últimos meses un gran número de drones kamikaze, junto con misiles de crucero, para atacar ciudades y centrales eléctricas ucranianas. Irán reconoció que suministró drones a Moscú antes de que comenzara la guerra, pero se cree que se le ha dado cientos más en secreto durante el conflicto. Este viernes se cumple el primer aniversario de la invasión rusa en Ucrania. Hoy, en la ONU, hubo una sesión especial de emergencia donde se calificó este hecho como una afrenta a la conciencia colectiva. El conflicto, más allá de sus implicaciones políticas, sigue impactando en la vida de miles de civiles. La decoración en las uñas de Irina Filkina sirvió para reconocer su cuerpo en plena calle a inicios de marzo pasado, cuando el mundo conoció la masacre de Bucha, que cobró la vida de 400 civiles, la mayoría torturados y ejecutados durante la salida del ejército ruso. Para mí el mundo se acabó el 5 de marzo, el día en que mataron a Filkina. La maquillista Anastasia Subacheva fue quien reconoció la mano de Irina, sus 4 uñas rojas y en el índice un corazón, en las crudas imágenes difundidas por agencias internacionales en redes sociales. Cuando estaba revisando mi cuenta de Instagram, vi una publicación con fotos de Irina y la foto de la mano. No podía respirar, no podía sentarme, no podía moverme. Desde el inicio de la invasión rusa, han fallecido 7.199 ucranianos y 11.756 fueron heridos. 19.5 millones de personas han sido desplazadas, 8 millones están refugiadas en Europa, más de 600.000 en el mundo, 5.4 millones fueron desplazadas al interior y 5.5 millones han regresado a Ucrania. Este martes, la primera dama ucraniana envió un duro mensaje a Naciones Unidas. La palabra clave aquí es genocidio. Los derechos humanos son como el aire, no tienen fronteras. O todos los tenemos o nadie los tiene. En la semana del primer aniversario de la invasión, el cuerpo ucraniano Ángel Blanco busca poner a salvo lo antes posible a civiles en el norte de Donetsk, especialmente a los niños, para evitar que sean capturados y dados en adopción en Rusia, como ha ocurrido con 16.000 menores en las zonas ocupadas.
Es una familia con niños, con un niño, y el niño debería de estar en un lugar más seguro. Ahora, más y más edificios residenciales están siendo destruidos. Estamos esperando ayuda, paz, para que los niños sigan vivos y sanos. Puedes ver por ti mismo, todo está destruido. Bueno, vou te explicar por que não estou dizendo Kiev, que seria ucraniano, e sim Kiev, que é seu nome em russo. Rússia, o país que vemos hoje, digamos que Kiev é mais antigo que Rússia, a cidade de Kiev. De hecho, Rússia disse que a partir de Kiev que a madre russa ha nascido. Então, separar a Rússia da Ucrânia era uma coisa que é impossível, segundo a história russa, não? Que o fim da União Soviética foi fatal por isso, porque nesse caso a Ucrânia se ha separado da Rússia. Não? Se eu não me equivoco aqui um pouco de história, durante um presidente da União Soviética ha criado, não sei se foi Lenin, que ha criado o país Ucrânia, ¿no? Dentro da União Soviética. Bueno, então, por que não está sendo Kiev e sim Kiev? Primeiramente, quando a guerra começou, há um ano, eu não estava a favor de nenhum nem do outro lado. Eu esperava que a guerra terminasse pronto, não, porque é terrível de que civis morrem, pessoas inocentes estão morrendo. Como aquele dicho muito popular, não? Para os soldados, porque as guerras é onde os jovens que não se conhecem e não se odiam se matam por viejos que se conhecem, se odiam, pero não se matam. Não? Esse dicho é muito popular e é a pura verdade. Então eu queria que essa guerra terminasse já, né? Basicamente nem hubiera empezado. Ha empezado porque, apesar das advertências da Rússia, que não queria que a Ucrânia formara parte da OTAN, que não pusiera seus misiles muito cercanos à Rússia, né? Principalmente, a OTAN ignorou as petições da Rússia e, se a Ucrânia quer entrar para o nosso grupo, é muito bem-vinda. E, mientras tanto, a Ucrânia, né, por seu presidente Zelensky, também não... Bueno, somos independentes, queremos ser parte da União Europeia, queremos ser parte da OTAN, é nossa decisão. Muito bem. Na minha opinião, a guerra não ia começado se naquele momento de tensão o presidente da Ucrânia hubiera hablado diretamente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e vamos dizer, oye, vamos ter um acordo. Nós outros não entramos na OTAN, porque não tenha a excusa que por isso querem atacar-nos, pero vamos a hacer un pacto de protección. No entramos a la OTAN y ustedes nunca nos invaden, ¿no? O mejor, nos protejan siempre. Muy bien, perfecto. Creo que eso hubiera sido ideal. Pero eso no pasó, a tensión está aumentando y sucedió hace un año, ¿no? Rússia, cansada de esperar, resolveu atacar na esperança de dominar já Kiev, de destituir o presidente, de cambiar o sistema político dentro da Ucrânia e pôr um presidente mais pró-Rússia, como era o presidente anterior a Zelensky. Muito bem. E quando começou a guerra? E a guerra foi passando os dias e as semanas. Zelensky solo falava. Bom, ele continua falando em todos os meios, em todos os parlamentos, online, presencial. Esse senhor só habla. Sinceramente, nunca lo vi, apesar que se viste com roupas militares, mas nunca lo vi allá no fronte junto com seus soldados lutando por seu país. Não, ele só usa a boca para falar e falar. E pedindo ajuda, pedindo armamento, pedindo... Ok. Muy bien. Quando dijo, em um de seus pronunciamentos, dijo que Biden é o líder do mundo, que o mundo só seria
mundo melhor bajo o liderazgo dos Estados Unidos. Nesse momento, eu decidi, eu não vou apoiar esse senhor. Lo siento por os ucranianos. Não me gusta a guerra, nunca me gusta ningún tipo de guerra. Pero essa declaração dele me hizo não querer mais saber desse senhor ou o que passava em Ucrânia. Comecei, sinceramente, a ver. Sempre me ha gostado da Rússia, isso nunca vai cambiar. É um país que eu tenho ganas de visitar, assim como a Ucrânia tem ganas de visitar a Ucrânia. Pero comecei a mirar a guerra com outro ponto de vista. Putin disse que dentro da Ucrânia havia movimentos nazi, grupos nazi, e isso é provado, sim, pelo batalhão Azov, que é um batalhão completamente nazi. Mas o presidente da Ucrânia é judeu. Isso o quê? Isso que significa? Vocês pensam que durante a Segunda Guerra Mundial, junto com Hitler, não haviam judeus? Por supuesto havia judeus com Hitler, antissemitas, por que não? O ser humano é uma cajita de surpresas. Então, eu não suporto ver Zelensky falar. Não suporto que deem palanque para esse senhor, porque habla, pide, pero nunca lo vi agarrar uma arma e lutar junto com os soldados. Porque se agarraram uma arma e foram lutar com os soldados, talvez eu lhe daria a razão por tanta palabrería que hace. Pero não lo hace. Porque, na minha opinião, é um covarde. Não? Assim como Putin também, que também não vai lutar numa guerra. Não? Assim são os presidentes. Não? É muito mais fácil mandar alguém do que tu mesmo e pelear por tua nação. Por isso que eu odio as guerras. Eu odio a gente que faz as guerras. Muito bem. Essa guerra só vai aumentando. Porque, querendo ou não, é Ocidente, ou seja, Europa e Estados Unidos, Austrália, Canadá, a OTAN, um grupo bastante completo, se mete no conflito, dando armas a Kiev, dando força a Kiev, aplaudindo todos os discursos de Zelensky, não? Ponendo sanções contra a Rússia. As sanções econômicas contra a Rússia não vão funcionar. Não vão funcionar, porque a Rússia é uma potência. Querendo ou não, é uma potência, um país muito importante em reservas de petróleo, de gás, não? Então, essas sanções econômicas não vão funcionar, porque o PIB, o Produto Interno Bruto de Ucrânia, ano passado, desplomou a 40%, 50%. De Rússia, que esperava que fosse ao fundo do poço, não ha passado isso. Ha desplomado uns 3 ou 4% do seu crescimento. E dentro da Rússia, porque eu vejo canais russos de televisão que foram cortados, sinceramente, foram cortados de YouTube, nas señales de RT, que é Russia Today, e a outra que se chama Rússia 24 horas, que é um canal totalmente, o Russia Today está em espanhol, e o Rússia 24 horas é totalmente em russo. Foram cortados, suspendidos de YouTube, censura. Não? Por que temos que escutar sempre o Ocidente e não podemos escutar a outra parte? Não? Nos hace um lavado cerebral, crendo que só a Ucrânia é a vítima, só a Ucrânia que sofre, só a Ucrânia é isso, que temos que apoiar a Ucrânia. Então, les pergunto, onde estava esse apoio na guerra de Síria? Todavia sigue na guerra de Síria. Onde está essa empatia? Onde está essa empatia pela guerra de Iêmen, o país mais pobre do mundo árabe? Onde está essa empatia? Na guerra de Iêmen, quem não sabe, quem não conhece, não? É um conflito que já tem tempo. A Arábia Saudita está dentro de Iêmen, invadiu Iêmen, para pelear com um grupo que é apoiado por Irã. Ou seja, é a mesma coisa que fizeram em Síria, Rússia, Irã, Estados Unidos, não? O mesmo hace agora em Iêmen, Arábia Saudita, Irã, peleando em Iêmen, um país totalmente miserável. A guerra civil em Etiópia.
donde el presidente de Etiopía ganó el Premio Nobel de la Paz años antes. Y ahora está en guerra civil con la provincia del norte. Se no me equivoco, el noreste del país. Que levantaron en armas y el gobierno central de Etiopía mandó atacar. Então, uma guerra civil dentro da Etiopia. Pero não se arma. Por quê? É um país pobre. Quem se importa com os africanos? Eles não são güeros, não têm os olhos azuis, e não sei que tanta coisa. A essa hipocrisia humana. Dão tantos holofotes à Ucrânia. A Ucrânia. Só os ucranianos sofrem, só os ucranianos perdem a casa, só os ucranianos morrem na guerra, porque a Rússia invadiu seu território. E os outros países, nadie lhe tem empatia nenhuma. Ao contrário, né? A gente quer huir da guerra e põe barreiras para que não passe. É isso que eu vejo, um ano da guerra, só essa guerra. Ah, mas na guerra de Rússia e Ucrânia pode levar a Terceira Guerra Mundial. Sim, pode levar a Terceira Guerra Mundial com intromissão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre se mete. Sempre se mete. Então, estou quase que seguro, né? Porque que pode começar um conflito ainda maior. Eu não creio que a Rússia queira destruir, tomar a Europa. Porque Zelensky acusa a Rússia de querer dominar o mundo. Né? Se segurava muito. Muito. Houve um míssil desgovernado, caiu em território polaco, em uma granja, e matou 2 pessoas. Zelensky saiu rápido a dizer: Rússia atacando Polônia. A OTAN tem que meter-se agora para defender Polônia. E descobriram que o míssil que caiu em uma granja em Polônia era um míssil do tempo da União Soviética operado por Ucrânia. E quem sabe que isso Polônia? Foi apenas um acidente. Não há culpables. Perdimos 2 cidadãos do nosso país, mas foi um acidente. Não vamos deixar a culpa à Ucrânia porque queria defender-se de um míssil russo. Ou seja, e o estúpido idiota pendejo de Zelensky dizendo que era a Rússia que havia atacado. Ou seja, fomentando esse conflito. Então, esse senhor só serve para isso, fomentar a animosidade do Ocidente contra a Rússia, a russofobia, a coisa mais idiota. Eu tenho ganas, assim, de comprar uma bandeira russa e carregar comigo em minha mochila. Tanto essa russofobia que o Ocidente hace. Essa é a minha visão. Se les gusta ou não, esse é o meu ponto de vista. Então, essa guerra só terá fim quando o hablador de Zelensky caia um rato, não? E que põe todas as cartas na mesa. E mientras que ele e Putin não hablem, só os dois, sem interferência de mais ninguém, essa guerra não terá fim. E aún mais, enviando armamento à Ucrânia, essa guerra só vai aumentar a escalada. Se chegará a um conflito nuclear, não lo sei, mas não lo dudo. Eu espero que nunca, jamais. Porque uma guerra nuclear, todos perdemos. Todos. Incluso os animais que não têm culpa nenhuma. Sinceramente, eu vou dizer uma coisa. O que é mais pesado são os animais que morrem nessa guerra, em qualquer tipo de guerra. Porque o ser humano, não importa se é um ninho de 2 anos ou um anciano de 80, é uma pessoa, ser pensante. Os animais não são seres pensantes. Eles também são vítimas. Eu espero que pronto se chegue a paz e que as tensões baixem. Eu espero nunca viver uma guerra mundial. Nem agora e nem nunca. Muito mais uma guerra nuclear.
Muchas gracias por mirar un nuevo video. Se inscrevan en mi canal, comenten, compartan este video con amigos, familiares. Y nos vemos muy pronto con otra interesante noticia. Hasta pronto y un buen fin de semana a todos.